Eu queria apresentar o professor Valdir José Rampinelli, professor do Departamento de História da UFSC, com mestrado em Estudos Latino-Americanos pela Universidade Autônoma do México e doutorado em Ciências Sociais e Política pela PUC de São Paulo. Dentre as obras do Rampinelli, queria destacar as duas faces da moeda, as contribuições de JK e Gilberto Freire ao colonialismo português, editora da UFSC, 2004, e Crítica à Razão Acadêmica, reflexão sobre a Universidade Contemporânea. É uma coleção de 3 volumes que saiu aí pela editora Insular. Então, Rampinelli, colega de programa, de linha de pesquisa, seja muito bem-vindo, obrigado aí pela sua presença, a palavra é toda sua. Muito obrigado, professor Sidney, agradeço o convite e quero dizer que é muito importante participar deste tópico especial apresentado no programa de pós-graduação sobre a Guerra Fria, por 2 motivos. Primeiro, que o professor Sidney é um professor, um pesquisador, um conhecedor profundo desse tema. Tanto é que publicou recentemente este livro, Guerra Fria, que eu tive o prazer de resenhar. Quero cumprimentar também o professor Virgílio Arraes, com quem divido hoje esta aula, e cumprimentar todos vocês que aqui estão, estudantes de várias partes do Brasil. É muito bom a gente ver na tela do computador tanta gente de tantos lugares tão distintos. Dá uma sensação agradável, parece que a gente fala para o Brasil inteiro. É muito prazeroso. Bom, o professor Sidney pediu que eu falasse sobre Guerra Fria a partir de Cuba. E, sem dúvida nenhuma, a Guerra Fria, quando se estuda ela no contexto internacional, no que toca à América Latina, Cuba vai desempenhar um papel super importante. Eu até diria, possivelmente, o papel mais agudo da história da Guerra Fria, porque foi com a crise dos foguetes ou a crise dos mísseis, de outubro de 1962, em que a Guerra Fria mais próxima esteve de uma terceira guerra mundial, que, no caso, seria nuclear. O próprio Sheldon Stern, é um antigo historiador da Biblioteca Presidencial John Kennedy, vai dizer que, aspas, nunca antes nem depois a sobrevivência da civilização humana esteve em jogo em umas poucas semanas de perigosas deliberações como então. Foi, continua ele, a semana em que o mundo conteve a respiração. E o próprio Robert McNamara, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, afirmou: viverei para ver outra noite de sábado. Tivemos sorte. Olha a que ponto nós tivemos. Noam Chomsky, no livro Quem Domina o Mundo, dedica um capítulo a analisar exatamente a crise dos foguetes, que começou no dia 14 de outubro, no dia 15 ela se acelerou e foi até o dia 28. E Fidel Castro, na famosa entrevista que ele dá para o Inácio Ramonet, que depois se transformou no grande livro, Fidel Castro, Biografia a 2 Vozes, ele dedica um longo capítulo à crise dos mísseis. E a crise dos mísseis vai revelar algumas atitudes internacionais de Cuba em relação à União Soviética, já que Cuba era apresentada, principalmente pelo mundo ocidental, como um satélite da URSS, coisa que nunca foi.
Tanto é que, se tivesse sido satélite, com o fim da URSS, Cuba teria desaparecido. Não à toa, em Miami, os gusanos celebravam o fim da Revolução Cubana quando a URSS se desintegrou. E o Fidel Castro vai mostrar como, na crise dos mísseis, Cuba mostrou uma soberania diante dos Estados Unidos e diante do mundo. E Fidel Castro criticou duramente a atitude de Nikita Khrushchev, porque negociou com John Kennedy às costas do povo cubano. Fidel Castro, na época, ele queria aproveitar da crise que houve entre os dois grandes durante a Guerra Fria para tirar vantagens da situação cubana. E o que ele desejava? Primeiro, negociar o fim dos ataques piratas, negociar o fim dos atos de agressão a Cuba, negociar o terrorismo contra o povo cubano, cessar o bloqueio econômico e tomar de volta a base naval de Guantánamo, que os Estados Unidos têm desde 1902, quando se criou a Emenda Platt, dentro da Constituição cubana, e mesmo em 1934, quando começa a política de boa vizinhança, a base continua e está até os dias de hoje. Por isso, Fidel Castro se colocou numa posição muito dura, enfrentando Nikita Khrushchev, por Nikita Khrushchev ter negociado sem o aval do povo cubano e do governo cubano. Tanto que Khrushchev fez um acordo com o Kennedy, que o Kennedy tiraria os mísseis da Turquia e Khrushchev tiraria os mísseis de Cuba, e Washington iria em Cuba, em sítio, ver que os mísseis tinham sido retirados. A resposta de Fidel Castro foi: aqui ninguém entra. E no malecão cubano, 1 milhão de pessoas marchou contra Nikita Khrushchev em outubro de 1962. O grito, inclusive, era até um pouco homofóbico, mas se dizia: Nikita, Nikita, lo que se dá no se quita. E foi uma dureza contra a URSS. E o Nikita teve que abrir os seus barcos em águas internacionais para que os representantes dos Estados Unidos vissem que realmente os mísseis estavam sendo retirados. Esta crise dos mísseis ou dos foguetes, que envolve Washington e Moscou, e do qual participa Cuba, é um momento em que Cuba mostra para si e para o mundo a sua soberania. Isso é muito importante. E essa soberania, obviamente, embora Cuba seja muito grata à União Soviética, com os acordos que ela fez durante 30 anos, mas nunca renunciou a discordar da União Soviética. E a crise dos foguetes é muito importante nisso. Todos os internacionalistas vão comentar esta crise, e é impossível se falar da Guerra Fria sem se falar desta crise. E claro que dela ficou o acordo entre Nikita e John Kennedy de que os Estados Unidos, acordo verbal, nunca mais invadiriam Cuba e tampouco permitiriam que um país latino-americano fizesse. Quero lembrar que quando Ronald Reagan foi candidato a presidente dos Estados Unidos, ele disse o seguinte: este acordo verbal, para mim, não vale mais. Mas foi um acordo feito entre os dois grandes, e que o Nikita Khrushchev dizia para o Fidel Castro: bom, você me critica tanto, mas olha aí o que nós conseguimos, que os Estados Unidos se compromete a não invadir mais e tampouco permite que algum país latino-americano o faça.
Mas Fidel Castro queria tudo, e tinha razão, porque numa crise dessa, quando se pode levar do império tudo o que está ao alcance, deve ser levado. E o que Fidel Castro queria, e isso é um sonho do povo cubano, é tirar a base naval de Guantánamo, que, na realidade, não serve para nada para os Estados Unidos, porque se houvesse uma invasão a Cuba, uma invasão militar, ela está toda cercada e seria jogada no mar, porque toda dinamitada. Mas é uma base que tem como função deixar um espinho na garganta de um país socialista, coisa que os Estados Unidos nunca aceitaram o socialismo em Cuba, porque Cuba não é uma ameaça aos Estados Unidos, nunca foi. O próprio Barack Obama dizia: nós temos capacidade 800 vezes de destruir Cuba, se fosse militarmente. Mas Cuba é um mau exemplo para a América Latina, que muitos querem seguir, e os Estados Unidos denunciam. Quero lembrar que sempre que na ONU, e ontem esteve lá o Lula, que se comemora o fim do colonialismo, apenas 2 países subiam à tribuna para denunciar o colonialismo existente no Caribe, que era e é o governo cubano e era o governo de Hugo Chávez. O embaixador estadunidense, quando um dos dois subia, sempre ia embora, porque a denúncia era: Porto Rico, Estado Livre Associado, é um nome bonito para manter o colonialismo no Caribe. Bom, dito isso, eu diria que o historiador Adolfo Gili, argentino, mexicano, marxista, trotskista, esteve em Cuba durante a crise dos mísseis e a crise dos foguetes, e escreveu sobre isso. E é muito importante a leitura dele, porque é uma visão desde uma perspectiva latino-americana, que é muito importante que a gente veja também a Guerra Fria desde o lado de cá. Falando sobre Cuba, eu diria que tudo isso foi possível porque a Revolução Cubana é uma revolução que se insere, a meu juízo, na perspectiva da longa duração. Aliás, não só a Revolução Cubana, todas as revoluções que marcaram o século XX na América Latina. A mexicana de 10, a guatemalteca de 44, a boliviana de 52, a chilena de 70, a nicaragüense de 79. São todos processos de longa duração. Inclusive, hoje, numa aula sobre México, eu mostrava para os alunos, seguramente, o livro mais importante sobre o zapatismo, de um historiador conservador, Jesus Sotelo Inclán. E o livro se chama Raiz e Razão de Zapata. Ele é um historiador conservador, mas que esteve no povoado de Zapata em 1942, 43, e seguramente escreveu o melhor livro sobre o zapatismo. São 27 capítulos. Só o último é sobre Zapata. E o que ele vai dizer? O zapatismo, que é a parte mais pura da Revolução Mexicana, porque é uma revolução zapatista anticapitalista. Ele nasce, diz Jesus Sotelo Inclán, em 1521, quando Hernán Cortés tomou Tenochtitlan e mudou a estrutura da terra. Então, o que ele vai dizer? O zapatismo na longa duração, assim são os processos quando a revolução aparece. O evento é espuma, mas, na realidade, todo o trabalho vem por debaixo, numa onda que às vezes não se percebe. Por isso, as revoluções que marcam a América Latina no século XX e nos outros séculos, elas estão sempre inseridas nesta longa duração. Friedrich Katz, um historiador austríaco muito importante, saiu da Áustria, foi para a França, esteve nos Estados Unidos e caiu no México. E sobre o México escreveu livros fenomenais. Ele tem um que se chama, 500 páginas, Revolta, Rebelião e Revolução. E ele vai mostrar que tudo isso é num processo de longa duração.
Por isso, a Revolução Cubana também é um processo de longa duração. Nesta entrevista do Inácio Ramonet, quando perguntam ao Fidel Castro quando é que começou a Revolução Cubana, e ele vai dizer, em 10 de outubro de 1868, exatamente no dia em que começa a Guerra Cubana contra o colonialismo espanhol. É uma guerra que começa lá com o Grito de Iara, com Carlos Manuel de Céspedes, proclamando independência ou morte, e vai se constituir na primeira vanguarda da luta contra a Espanha. E esta guerra dura lá 10 anos e ela é vencida pela Espanha. Tanto que os cubanos têm que assinar a sua rendição, que é o Pacto de Zanjón, quer dizer, perdemos a guerra. Mas é uma guerra que tem um caráter muito importante, porque ela é anticolonialista, ela é antirreformista, ela é anti-anexionista aos Estados Unidos e ela é anti-escravista. É um processo que alguns até chamam de revolução. Eu diria que não, mas é um processo muito importante, porque esta guerra, quando ela avança para um outro período, mais para o final do século XIX, o José Martí vai interferir nela e vai dar um caráter de guerra nacional popular. Isso é muito importante. Bom, essa guerra dos 10 anos, ela é derrotada, né? Mas dela se tiram muitas lições. Tem um historiador cubano muito importante que também trata da Guerra Fria, que se chama Júlio Le Riverent. E ele vai dizer que a Guerra dos 10 anos se dá em uma conjuntura internacional de exacerbação das contradições gerais do capitalismo industrial e do surgimento do capitalismo financeiro e do imperialismo. E aqui vai entrar muito o papel de José Martí quando esta guerra retoma já nos anos 1890, quando o Martí, como intelectual e como um soldado cubano, vai passar para o povo do seu país de que não basta se livrar do colonialismo espanhol, tem que ficar atento ao imperialismo estadunidense. Portanto, um fuzil na direção do colonialismo e outro na direção do imperialismo. Razão ele tinha, porque quando Cuba se torna independente, é uma falsa independência, em 1898, se torna uma república cativa. Tanto que a verdadeira independência de Cuba, a segunda e definitiva, é 1º de janeiro de 1959, gostemos ou não. E o José Martí, então, vai mostrar que, olha, nós temos que ficar como árvores de pé, para que não passe o gigante de 7 léguas, que é o imperialismo, que ele chama de capital monopolista. Bom, o Martí já tinha escutado Simão Bolívar em 1829, quando escreveu uma carta a um amigo, e nela diz o seguinte, que os Estados Unidos só tinham até então uma doutrina, a Monroe. Viria em seguida o Destino Manifesto. E já no final do século XIX, a terceira, que é o pan-americanismo. Mas o Bolívar, que é considerado por Francisco Pi Vidal, um historiador cubano, o primeiro anti-imperialista da América Latina, vai dizer nesta carta ao seu amigo: os Estados Unidos parecem destinados pela providência a abarrotar a América de miséria em nome da liberdade. Por que ele falava isso? Porque era 1829, ele vai morrer em 1830, e ele já sentia o que era, na cola dele, a doutrina Monroe. Já sabia o que vinha pela frente. E, claro, essas pessoas são grandes porque elas conseguem ver longe e antecipar os acontecimentos. Mas, voltando para cá,
Então, a Guerra dos 10 Anos é vencida. Mas alguns não concordam com o Pacto de Zanjon, assinado em 1878, perdendo a guerra. E os rebelados vão criar a Protesta de Baraguá. O que é a Protesta de Baraguá? Também assinada em 1878. É que é preciso voltar a lutar contra a Espanha. E a guerra vai continuar. Por isso é que tanto Fidel Castro, nos seus discursos, vai usar seguidamente, principalmente na luta contra o imperialismo. Cuba é uma eterna protesta de Baraguá. E Fidel Castro, quero lembrar, junto com Ho Chi Minh, foram os dois grandes da segunda metade do século XX que derrotaram militarmente o imperialismo estadunidense. Um nas selvas de Saigon, claro, com 2.500.000 mortos. E outro aqui, na Baía dos Porcos. Portanto, alguém que enfrenta o imperialismo sob o ponto de vista militar e derrota, temos que tirar o chapéu para essa gente. Não são pessoas, são povos. Eu costumo dizer que tanto Ho Chi Minh como Fidel Castro foram grandes, porque o seu povo foi grande. O próprio Fidel, quando vai estabelecer a política externa de Cuba em dois grandes documentos que vai balizar até os dias de hoje, que é a Declaração de Havana I e a Declaração de Havana II, são documentos fundamentais para entender a política externa cubana. E nesses documentos ele vai dizer para todo o povo cubano como se derrota o imperialismo. Não é apoiado na soleira da janela vendo o cadáver passar, mas é exatamente com o fuzil no ombro enfrentando os dominadores. O imperialismo não tem outra alternativa. Olha aí como se comporta o Biden na ONU, falando em paz, invadindo o mundo, se apropriando do mundo das matérias-primas, enfrentando a China. E, hipocritamente, vem falar em paz, incentivando a guerra da Ucrânia contra a Rússia, incentivando contra a China e assim por diante. Bom, então, essa guerra em Cuba prossegue, e vou avançando porque o tempo passa. A partir do final do século XIX, aí entra em jogo José Martí, e que vai dar para essa guerra como uma posição mais de nacional popular. Eu diria que José Martí não é um marxista, é contra a luta de classes. Vânia Bambirra diz muito bem isso num livro fenomenal que se chama A Revolução Cubana, uma reinterpretação. Muitas vezes os cubanos exageram no que toca a José Martí, apresentando como marxista, não o é. Ele é um nacionalista, ele é um anti-imperialista, mas não é um marxista. Ele é o iniciador e o fundador do pensamento anti-imperialista cubano. Ele é um crítico contumaz do pan-americanismo, estabelecido no Congresso de Washington, de 1889, tanto que, como jornalista em Washington, ele escrevia por La Nación de Buenos Aires, na época por Telex, dizendo: eu estou nas entranhas do monstro, eu sei o que eles querem, eles têm aqui produtos invendíveis, da América eles só exigem uma coisa, mercado cativo. Ele está denunciando a doutrina do pan-americanismo, né? E, claro, ele, para enfrentar o colonialismo espanhol, vai criar um partido político, que é o Partido Revolucionário Cubano. E no primeiro item, primeiro artigo do partido, ele vai dizer que nós precisamos lutar pela independência formal de Cuba e auxiliar a de Porto Rico. Então, é ele que vai estabelecer em Cuba o internacionalismo, que é algo muito característico de Cuba. Aqui eu faço um parênteses para dizer que a página, a meu juízo, mais heróica do internacionalismo cubano se deu na África Austral, a partir de 1975,
Cuba estava na África já a partir de 1962, na Guerra da Argélia. Mas é a partir de 75 até 88, quando a presença cubana em Angola, na Namíbia, vai ser fundamental para destruir e derrotar o apartheid da África do Sul. Quem reconhece isso se chama Nelson Mandela, não sou eu. Tanto que o Mandela, quando assume a presidência da África do Sul, o primeiro país que ele visita é Cuba e chama Fidel Castro de irmão. E foi fundamental a Batalha de Cuito-Cuanavale, durante todo o ano de 1988, quando os cubanos, com os angolanos, derrotam os racistas da África do Sul. Tanto que, em dezembro daquele ano, quando assinam um acordo de paz na ONU, quem está sentado na mesa? A África do Sul, Angola e Cuba. Bom, voltando para cá. Então, a independência de Cuba ocorre, Martí morre em combate em 1895, a independência ocorre em 1898, é uma das últimas do Caribe, fora as outras que continuaram colônia até hoje, como Porto Rico. É uma das últimas do Caribe. Por quê? Porque os Estados Unidos não queriam a independência de Cuba, porque disputava com a Inglaterra o Caribe, porque disputava com a Inglaterra a América Central, porque a América Central, como dá para 2 oceanos, o grande objetivo do imperialismo era o canal interoceânico. E os Estados Unidos retardaram ao máximo a independência de Cuba, usando a estratégia da fruta madura. A fruta, quando cai, fica embaixo do pé. O pé é a Espanha, é o leão desdentado, é o império que vem perdendo força. E, claro, Cuba, quando cair desta árvore, nós vamos pegar. E tinham teorias no Senado dos Estados Unidos vergonhosas. Tinha um senador que defendia a tese de que Cuba pertence aos Estados Unidos porque a ilha é território que o Mississippi, durante milhares de anos, jogou no Caribe. Tinha um senador que defendia isso. Tinha outro senador que defendia a tese de, desde o Alasca até o sul da Argentina, nós temos que tomar tudo. E, claro, Cuba era fundamental no Caribe, porque era a principal ilha, e era sempre a entrada, sob o ponto de vista geopolítico, é a que abre para o Golfo, abre para a América, tanto é que é por ali que chegam os invasores europeus. Cuba, então, se torna independente, mas é uma república cativa. O que vai acontecer em 1902? Vou avançando rápido. A Constituição cubana, feita por um Congresso tão ruim como esse que nós temos hoje no Brasil, ou pior, vai colocar na sua Constituição 2 emendas. Uma se chama Emenda Platt, que é um artigo com 8 itens, e a outra se chama Tratado de Reciprocidade Comercial. A Emenda Platt, acreditem se quiserem, um dos artigos dizia: sempre que há na ilha qualquer conflito, qualquer desordem, os Estados Unidos chamam a si o direito de ocupar a ilha e pôr ordem no país. E o fez várias vezes. E, claro, estabeleceu aí direito das carboneiras, que vai ser a base naval de Guantánamo, direito sanitário para que qualquer doença não passe para os Estados Unidos. Enfim, tratou Cuba como uma neocolônia. E vem o Tratado de Reciprocidade Comercial, que tudo o que Cuba produz tem que ser vendido aos Estados Unidos. É o que José Martí já denunciava lá atrás, por isso que ele vai ter tanta força, porque tudo o que ele pensa e o que ele escreve se concretiza. José Martí vai dizer: um povo, quando tudo que tem vende a outro povo, e o que precisa compra do outro povo, é um povo colonizado. E realmente é isso que vai acontecer com Cuba. Bom, a independência de Cuba foi uma vergonha. Tanto é que
o primeiro presidente de Cuba, que é o Tomás Estrada, que assume em 1902, vai chegar a defender o anexionismo de Cuba aos Estados Unidos. Tipo, vamos uma bandeira a mais, aliás, uma estrela a mais na bandeira deles. Feita a Constituição de 1902, aprovada a emenda Platt por 15 votos favoráveis e 11 contra, Cuba virou oficialmente uma colônia dos Estados Unidos. Agora, vem um trabalho muito importante, é isso que eu quero ressaltar. O trabalho dos pensadores, dos intelectuais anti-estadunidenses e anti-imperialistas que são cubanos. Não são marxistas, são nacionalistas e anti-imperialistas. Não são marxistas. Eles querem ter nação, e para ter nação tem que lutar contra o imperialismo. Aliás, essa foi a tese de Augusto Calderón Sandino na Nicarágua, na guerrilha que ele fez de 1927 a 1934. A tese do Sandino é: para que a Nicarágua seja uma nação, o império tem que sair. E ele conseguiu expulsar o último soldado gringo. Ou foi embora vivo, ou foi num caixão. Tanto é que aqueles caixões, Sidney, com a bandeira coberta dos Estados Unidos, que nos lembra o Vietnã, o primeiro que fez isso na América Latina foi Sandino. Os caixões, claro, maiores, em aviões mais rudes, chegavam nos Estados Unidos com a bandeira coberta deles. E o Sandino disse: nós vamos mandar cadáveres para vocês. E conseguiu expulsar. Bom, então, esses pensadores cubanos, nacionalistas e anti-imperialistas, eles vão desempenhar um papel fundamental na sociedade a partir da década de 1900, 1920, 1930. São generais que participaram da Guerra dos 10 Anos, são historiadores, são pensadores que vão escrever e vão passar para o povo cubano essa ideia de que a nossa independência foi feita num acordo com o imperialismo e nós temos que lutar contra isso. Isso é maravilhoso. Sabe por quê, gente? Por isso é que o povo cubano é o povo mais anti-imperialista da América Latina. E, ao mesmo tempo, é um povo mais nacionalista. Essa revolução que está aí desde 1959 é a única do século XX que não foi derrotada. A única. E outra coisa, a 120 milhas do império mais poderoso do mundo. Sabe o que o Pentágono calcula se houvesse uma invasão armada a Cuba? Isso saiu em 1989, quando George Bush era presidente e foi na posse do Carlos Andrés Pérez na Venezuela. O Pentágono calcula que uma invasão armada a Cuba em 2 semanas lhe custaria 80 mil soldados. Eu lembro que quando isso saiu pelo Pentágono, Fidel Castro levantou a mão e disse: não, vocês estão equivocados. Em 2 semanas, nós matamos 200 mil gringos aqui. Transformamos a ilha num verdadeiro inferno de fogo. E enquanto não matar o último gringo, o inferno não cessa de queimar. Essa foi a resposta do Fidel Castro. Em 15 anos do Vietnã, morreram 58 mil, e esse Remember Vietnã acompanha eles até hoje. Imagina perder 80 mil em 2 semanas, significa que o império se esboroa. O que se quer dizer com isso? Que a Revolução Cubana se defende por si própria. Se tivesse sido satélite da URSS, quando acabou a URSS, ela teria acabado junto, né? Claro, se defende por si própria. Florestan Fernandes lembra que fazer a revolução até é fácil. Eu não acho. O difícil é manter. E, realmente, olha aí como a Revolução Cubana se mantém. E, inclusive, fazendo o internacionalismo que eu falei na África.
E esse internacionalismo também dá para ela créditos, porque ela passa a ser respeitada e passa a ser ajudada mundo afora. E também é uma maneira que eles tiveram de chamar o imperialismo para a África e dizer o seguinte: nós vamos combater vocês aqui, deixem a ilha em paz. Bom, mas apareceram então muitos livros sobre a Revolução, sobre o nacionalismo. Um deles se chama Os Americanos em Cuba, é do general Enrique Colasso Tejada. Quem vai comentar esses livros, e eu não vou entrar no comentário de cada um, é um historiador cubano, que eu já falei dele, muito bom, que se chama Júlio Le Riverent. Se alguém quiser ler este historiador, a Biblioteca Universitária da UFSC tem uma coleção sobre a América Latina, que se chama América Latina, História da América Latina, 50 anos, publicada pela UNB, é um capítulo sobre cada país. Ali tem um sobre Cuba, que se chama Do Semicolonialismo ao Socialismo, e é do Júlio Le Riverent. Então, esse general Enrique Colasso Tejada vai escrever Os Americanos em Cuba. E o que ele vai dizer? Ele vai destruir o mito de que os Estados Unidos ajudaram Cuba, de que nós temos gratidão com eles. E o Júlio Le Riverent vai dizer que este livro é um dos mais importantes da história de Cuba, escrito para que o povo cubano entenda que é necessário dar prosseguimento ao pensamento anti-imperialista de José Martí. Portanto, esses livros vão fazer José Martí continuar vivo no século XX. E, claro, recomendo José Martí, esse livro, Política de Nuestra América, que são textos tirados da obra dele. A nossa biblioteca universitária tem as obras completas dele, são 26 exemplares. Então, esse livro é muito importante. Vem outro logo em seguida, em 1913, de Júlio César Gandarilha, que se chama Contra el Yankee. E é o primeiro autor em apresentar o povo como um elemento dinâmico e em uma atitude militante diante da dominação imperialista. Povo versus imperialismo é a característica da história republicana neocolonial. Também ele vai resgatar o pensamento de José Martí. Depois vem um outro historiador que se chama Emílio Roch Leuschering. Um nome complicado, Sering. E ele é um historiador que faz campanha também contra a tese da gratidão. Essa turma aqui, os 3 livros que eu citei, eles são muito lidos em Cuba, são muito discutidos em Cuba, e ajuda o povo cubano a formar essa consciência nacionalista e anti-imperialista. E tudo isso temperado pelo pensamento do José Martí. É o José Martí, do final do século XIX, que vai apontar o rumo para esses intelectuais. Bom, aí vem a década de 20. A década de 20 já muda, porque tem a Revolução Russa. Em Cuba, nós vamos ter a criação do Partido Comunista, e vai aparecer um jovem chamado Júlio Antônio Meia, um intelectual brilhante. Ele é um herdeiro e continuador legítimo da tradução revolucionária de José Martí, e nas condições da nova era histórica, que se inaugurou, obviamente, com a Revolução Russa, o primeiro Estado socialista do mundo. Meia vai simbolizar o despertar nacional, anti-imperialista e democrático. É um estudante que vai se aproveitar da reforma de Córdoba e vai fazer ela entrar na Universidade Cubana. Essa reforma maravilhosa que deu para os estudantes de toda a América Hispânica, entrou pouco no Brasil, Córdoba, mas o direito do professor de tempo completo, escolher
os representantes dentro da universidade, e a coisa mais importante que nós temos, liberdade de cátedra. O professor poder falar, sob o ponto de vista teórico, o que pensa. Aliás, quem defende isso é John Hobson, no livro Estudos sobre o Imperialismo, um defensor do capitalismo inglês, um pacifista, mas um crítico do imperialismo inglês. John Hobson vai dizer que uma universidade, para ser livre, sob o ponto de vista teórico, parece incrível escutar isso, ela tem que ser pública, porque se ela for privada, se perde a liberdade teórica. Um capitalista, ele chega a dizer, como é que um professor de economia vai falar sobre a teoria neoclássica e criticar numa universidade privada? Não pode, é demitido. Como é que um historiador vai falar sobre uma raça superior que quer dominar a outra numa universidade privada? Não pode, é demitido. Então, ele diz que a verdadeira universidade, para ser livre teoricamente, tem que ser pública. Um capitalista, hein? Não é o Lenin que defende isso. Bom, a década de 1920, então, vem o Júlio Antônio Meia. E ele é muito importante porque ele vai circular pelo mundo, vai participar da Liga Anti-Imperialista, vai escrever, tenho livros dele aqui, e ele entende que não dá para lutar contra a ditadura cubana, que já é uma ditadura agora, Gerardo Machado, aliada dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos protegem muito Cuba, e qualquer luta interna não prospera. Então, ele vai para o México na década de 20, 25, porque o México já fez a sua revolução, vive o governo mais progressista, tinha acabado o Álvaro Obregón, e viria um outro mais progressista, e lá é possível trabalhar grupos para voltar para Cuba, e aí sim, através de luta armada, derrubar a ditadura e enfrentar os Estados Unidos. Só que o Júlio Antônio Meia, no México, é assassinado por agentes cubanos mandados pelo governo. Isso em 1926 ou 7. Olha, quem vai fazer isso 30 anos depois? Fidel Castro. A mesma coisa. Lá em 1956, 57. Claro que numa conjuntura em que eles se cuidavam mais, porque a experiência do Meia tinha dado para eles razões para tomar muito cuidado. Bom, aí vem os anos 30 em Cuba, nós vamos ter lá uma revolução em 34, que eles chamam de revolução. Cuba cai em 1940 num processo de democracia burguesa, eles criam a Constituição de 40, aceita vários partidos, inclusive eles vão admitir, o Brasil faz isso bem depois, que para ser funcionário público tem que ter concurso. E a década de 40 em Cuba é uma década que vai pegar a Segunda Guerra Mundial, que vai pegar o início da Guerra Fria, que vai ter respaldo da participação deles na Guerra Civil Espanhola, que vai acelerar um pouco o internacionalismo e que abre uma perspectiva para que Cuba entre num regime democrático burguês, obviamente, mas aonde as liberdades aflorem e eles possam encerrar de vez a república cativa que eles foram, o neocolonialismo que eles experimentaram. Só que tudo isso acaba em 1952, quando Fulgêncio Batista dá um golpe de Estado com apoio dos Estados Unidos para reprimir a classe trabalhadora açucareira, que fazia greve, e favorecer a acumulação dos grandes donos de engenho. Bom, chegamos a um ponto em que se esgarçou tanto o sistema democrático que os cubanos vão chegar à seguinte conclusão: meu amigo, aqui não tem outra solução a não ser a luta armada. Quem determina a luta armada são as circunstâncias históricas. Hoje, na aula, eu comentava com os estudantes que quando se fala na Revolução Mexicana,
que vai de 1910 a 1917, na realidade, a Revolução é de 1913 a 1917. De 10 a 13 é guerra civil. Quando é que a guerra civil se transforma num processo revolucionário? Quando matam Francisco I. Madero, em fevereiro de 1913, um ditador com muitas características semelhantes a Jair Bolsonaro. Muitas. Militarização das escolas, formação de exército, trazendo militares para o comando da nação, muitas. Inclusive, os mexicanos têm vergonha desse governo. Victoriano Huerta, que vai governar não, vai ser ditador de fevereiro de 13 a julho de 14. Quando ele dá o golpe, todas as forças, inclusive as burguesas, vão para o processo revolucionário. É isso que vai ocasionar que a guerra de facções se transforme numa revolução. Pois bem, eu diria que em Cuba, o golpe do Fulgêncio Batista deu para o povo cubano, e principalmente para os jovens, sindicatos, partidos, todo o pessoal comprometido, a ideia, aqui não tem outro caminho, um processo revolucionário. Bom, aí nós temos... Rampinelli, você pediu para eu te avisar, quando faltasse 5 minutos, eu estou a te avisar. Se você precisar de mais uns 3 ou 5 minutinhos, tudo bem. Não, eu acabo em 5 minutos. Bom, então o que nós vamos ter? Nós vamos ter o avanço da luta armada, que é o quê? É uma circunstância histórica pressionada pela situação que se vive em Cuba. Não há outro caminho. Não há outro caminho. Não nos deixaram outro caminho. Aliás, quem vai mostrar isso também na Revolução Mexicana, antes de 1910, são os jornalistas irmãos Flores Magón, que criam um jornal chamado Regeneración, criam um partido liberal mexicano e dizem o seguinte: contra o Porfírio Dias não se faz passeata em rua, ele te mata. Contra o Porfírio Dias não se vota na urna, não se muda um país pelo processo eleitoral, diziam os irmãos Flores Magón. Ele nos rouba os votos. Contra o Porfírio Dias só há um caminho: bala de fuzil. Ele está aí desde 1876 e ficou até 1911, um ditador que matou muita gente. O que você vai fazer contra ele? Não adianta votar, não adianta se manifestar, não adianta escrever, ele manda queimar o jornal. Os linotipos são todos jogados na rua. Tanto é que os irmãos Flores Magón, quando começam a criticar o Porfírio Dias, transportam todo o seu jornal para o outro lado da fronteira, porque senão o jornalista é morto e a sede do jornal é queimada. Então, voltando para Cuba, não sobrou outra alternativa. E, claro, eles fizeram A História Me Absolverá, que é um programa paralelo. O velho mestre Agustín Cueva, nas nossas aulas de mestrado, dizia: a guerrilha na América Latina, ela está em vários países, mas ela tem que apresentar uma alternativa de governo ao governo existente. O que este governo vai apresentar chegando ao poder? Porque, se não tem uma alternativa, é melhor não tomar o poder, porque se você toma o poder e não sabe o que fazer com ele, você perde. Aliás, é o que aconteceu no México em dezembro de 1914, quando os dois líderes camponeses, Pancho Villa e Emiliano Zapata, sentaram na cadeira presidencial. Um olhou para o outro e disse: o que nós vamos fazer agora? Ambos defendiam reforma agrária, mas o país não tem só camponês. O país tem operário, tem artesão, tem pequena burguesia, tem burguesia agrária. A oligarquia não, é inimiga. Mas com esses, o que eu vou fazer? Né? Bom, terminando, Sidney,
a Revolução Cubana, claro, foi vitoriosa. 1º de janeiro de 1959, e eu diria que a Revolução Cubana é um marco na história da humanidade. Basta a gente andar aí pelo mundo, em qualquer livraria que você entra, tem sempre quase que uma pequena estante ou grande sobre a Revolução Cubana, pelo seu heroísmo, principalmente por permitir que as fronteiras do socialismo tocassem nas fronteiras do capitalismo e para permitir e permitiu que ela fosse vitoriosa até os dias de hoje, com todos os problemas que ela tem. Para terminar, eu quero lembrar que quando a Covid tomou conta do mundo, na América Latina, só teve um país que criou a sua vacina. Foi Cuba, com a Soberana. Tanto é que até brincavam, não se manda mais ninguém para Cuba, porque os empresários iam por própria conta. Porque chegando lá, a primeira coisa que no aeroporto se fazia era aplicar a Soberana. Foi um dos países que menos morreu gente. Foi um dos países que investiu inclusive levando em consideração um bloqueio que é criminoso. O Lula condenou ontem, falaram em embargo. O que fazem com Cuba não é embargo, está equivocado, é bloqueio. Embargo é quando você limita uma parte do país. Bloqueio, você fecha todo o país. E esse bloqueio está desde 1960. Eu costumo dizer, posso estar enganado, mas se o Brasil fosse bloqueado, não aguentaria 6 meses. O povo cubano, desde 1960, está bloqueado. E, no entanto, e é um crime o que se cometeu com eles durante a pandemia. Não à toa, um embaixador estadunidense, numa conferência, dizia: bom, nós não vamos dar conta da Revolução Cubana, isso já está decidido. Eu espero que o clima dê conta da Revolução Cubana, porque vamos ter o aquecimento global, as geleiras vão se derreter, o mar vai subir e a ilha vai desaparecer. O embaixador disse isso. Quando um jornalista levantou a mão e disse: embaixador, mas o senhor está falando sério? Quando ele se deu conta da imensa bobagem, estultice que ele tinha dito, ele disse: não, estou brincando. Estava brincando e não, estava falando sério, que eles têm uma obsessão contra Cuba. Bom, eu termino, Sidney, dizendo que a Revolução Cubana, então, está inserida nesse processo de longa duração. É uma revolução muito importante, não só na América Latina, no mundo. Rice Mills, no livro dele, que agora... está aqui. Escucha Yankee, escrito em 1960, ele vai dizer: a Revolução Cubana, guardadas as suas ambiguidades, foi tão importante para a América Latina quanto a francesa para a Europa. E este grande haitiano, Gerard Pierre Charles, num livro fenomenal sobre gênese da Revolução Cubana, ele vai mostrar que e o livro chega até 1959. Ele vai mostrar que a Revolução Cubana realmente é um processo de longa duração. Era isso, Sidney. Muito obrigado, Rampinelli. Obrigado aí pela sua exposição. Com certeza ela agregará muito à nossa disciplina e teremos a oportunidade de debater, né, com você após a exposição do professor Virgílio, quer dizer, debater com você e com ele, né?